1 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler os versículos do 11 até o versículo 16. Do 11 até o 16. Eu vou pedir para a pastora Renata ler na linguagem que ela está na mão dela lá. 1 Timóteo 4, 11. e 11. Não é, hein, Renato? Essa Bíblia não é aquela que tu erra sempre? Não, essa Bíblia é aquela tua. Tá. Essa é boa. Não, aquela que você se confunde às vezes. É aquela ali, daquela pequenininha, 11. Então, a pastora vai ler aí na linguagem tradicional, tá? Depois eu vou ligar, depois eu vou ler numa linguagem mais clara, tá? Vai, pastora. 1 Timóteo 4, do 11 ao 16. Essa aqui é mais clara. A letra dessa daqui é mais escura. 4 e 11, né? Isso. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Amém. São 20 horas e 15 minutos. Estamos começando aí a escola de discípulos. Vamos ver agora 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 11 a 16, numa linguagem mais moderna. Amém? Vê se fica mais claro ainda, tá? Vamos lá. Transmita estas palavras, ensine todas essas coisas e não permita que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Ensine os cristãos com a vida, com a prática, né? Pela palavra, pelo procedimento, pelo amor, pela fé e pela integridade. Continue lendo as Escrituras, aconselhando, ensinando quanto ao dom especial do ministério, concedido quando os líderes da igreja impuseram as mãos sobre você. Mantenha-se, ou mantenham os dons, né? Mantenha o dom puro e ativo. Cultive essas coisas, mergulhe nelas. Todos perceberão quanto você amadureceu. Fique firme em seu caráter e em seu ensino. Não se desvie, apenas fique firme. Você e seus ouvintes vão experimentar a salvação. Amém? A salvação. Está aí, 1 Timóteo 4, do versículo 11 ao 16. Pessoal, vamos recapitular aqui o que já foi ensinado no capítulo 4, para vocês lembrarem. O título do capítulo 4 é esse: Fidelidade às Escrituras em tempos de apostasia. Amém? Nós dividimos esse título em 2 pontos, né? Em 2 pontos, aqui no capítulo 4. O primeiro foi do versículo 1 ao versículo 5, e tinha como tema o seguinte: o perigo das falsas doutrinas. Amém? Aí nós dividimos e fomos para o segundo ponto. O segundo ponto vai do versículo 6 ao 16, é onde nós estamos, tá certo? Fala sobre o valor da sã doutrina. E nós dividimos em 6 verdades. Nós já falamos 4 verdades, nós vamos encerrar hoje com a 5ª e a 6ª verdade. A primeira verdade foi a atitude do pastor em relação às falsas doutrinas. Vai do versículo 6 ao 7. Amém? Vamos para a segunda verdade. Segunda verdade, o compromisso do pastor em relação à piedade pessoal. Vai do versículo 7, a parte B, até o versículo 8. Terceira verdade,
do versículo 9 ao versículo 11. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos, sobre modo porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. A terceira verdade é a atitude do pastor em relação à obra de Deus. E nós vamos para a quarta verdade. A quarta verdade é essa: o compromisso do pastor de ser exemplo para os fiéis. Versículo 12. Amém? Versículo 12. E nós entramos e nós vimos que Paulo elencou 5 áreas em que Timóteo deveria ser exemplo. Primeiro, na palavra. Segundo, no procedimento. Terceiro, no amor. Quarto, na fé. Quinto, na pureza. Amém? Esse assunto nós tratamos e encerramos a semana passada. Hoje eu começo na quinta verdade. Amém? O compromisso do pastor em relação às Escrituras, ou a Bíblia Sagrada. Qual é o compromisso do pastor em relação às Escrituras? Versículo 13 ao 15, nós acabamos praticamente de ler aqui, né? Do versículo 13 ao 15, nós lemos do 13 ao 16, do 11 ao 16, tá? Já está englobado. Diz assim, em relação à palavra, em relação às Escrituras, em relação à Bíblia, Timóteo precisa tomar 3 medidas. Amém? Primeira medida, a primeira medida que Timóteo tem que tomar. Olha, a primeira medida que Timóteo tem que tomar é essa. A leitura pública das Escrituras. Até a minha chegada, aplica-te à leitura. A segunda é a exortação. A terceira é ao ensino. Amém? Então, Timóteo teria que aplicar essas 3 medidas: leitura, exortação e ao ensino. Tá certo? Que está no versículo 13. Que Deus possa tocar no seu coração aqui. Ó. Continue lendo as Escrituras, aconselhando e ensinando. Exortando e ensinando. Continue lendo. Não pare de ler. Tá? A leitura aqui refere-se à leitura pública na congregação local. Isso é o que fazia os sacerdotes de Israel. Depois eu vou ler os versículos que combinam com isso que eu estou falando, tá? Isso é o que Cristo fez na sinagoga de Nazaré. Isso é o que Paulo recomendou que fosse feito nas igrejas. Essa é a bem-aventurança descrita em Apocalipse. A palavra de Deus precisa ser lida nos cultos públicos. Amém? Então vamos lá, vamos ver aqui. Neemias. Neemias 8, versículos 7 e 8, diz assim: os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamia, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaias explicavam a revelação, enquanto o povo de pé ouvia com toda a reverência. Explicavam a revelação, enquanto o povo de pé ouvia toda a reverência. Essa revelação aqui é a palavra, é a Escritura, é a Bíblia da época, né? Diz mais, eles liam pausadamente o livro da revelação de Deus, para que o povo pudesse entendê-lo, e em seguida explicavam o que haviam lido. Amém? Tá? Então, os sacerdotes tinham esse costume. Amém? Jesus também falou a respeito disso.
em Lucas 4, 16 a 21. Ele voltou para Nazaré, onde havia sido criado. Como de costume, foi à sinagoga no sábado. Quando se levantou para ler, tinha nas mãos o livro do profeta Isaías. Abrindo-o, encontrou a seguinte passagem: O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me escolheu para pregar a mensagem das boas novas aos pobres. Enviou-me para anunciar perdão aos prisioneiros e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e indefesos, para anunciar: este é o ano em que Deus irá agir. Fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos os horários eram para ele. Então ele se pronunciou: vocês acabam de presenciar o cumprimento dessa profecia. Amém? Ele abriu Isaías, se não me falha a memória, Isaías 61. Amém? Quando fala a respeito dele mesmo, né? A palavra se cumprindo nele mesmo. Coisa linda, né? Em 1 Tessalonicenses 5, 25 a 27, amém? A pastora Renata vai ler para nós aqui. Já está aí, já, só você ler. Aqui? É. 5 do 25 a 27? Isso. Amigos, continue a orar por nós. Cumprimentem todos os seguidores de Jesus com um abraço santo. Certifique-se de que esta carta seja lida por todos os irmãos. Certifique-se que essa carta, a carta, amém, era o escrito de Paulo, que hoje é as nossas epístolas, amém, do apóstolo Paulo. Era a Bíblia do momento, vai. Não deixe ninguém de fora. Acabou? Continuação, Colossenses 4,16. Depois que esta carta for lida por vocês, providencie para que seja lida também em Laodiceia. E leiam a carta que enviei a Laodiceia. Amém. Paulo está falando sobre ler a carta que ele providenciou para aquela igreja, né, de Colossos. E para toda aquela região, né? E entre elas estava Laodiceia. Apocalipse, a pastora Renata vai ler o versículo 3, o capítulo 22, 18 e 19. Apocalipse 1, versículo 3, e o 22, do 18 ao 19. Depois que esta carta for lida por vocês, providencie para que seja lida também em Laodiceia. Não, desculpa, errei. Leitor, você é um abençoado. São abençoados também os que ouvem e guardam estas profecias. Todas as palavras escritas neste livro, o tempo está para se cumprir. Acabou tudo? Não, e Apocalipse 22, 18 e 19. Isso. Aqui vai uma séria advertência a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se você acrescentar algo às palavras desta profecia, Deus irá acrescentar à sua vida as desgraças descritas neste livro. Se você retirar algo das palavras do livro desta profecia, Deus irá retirar sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descritas neste livro. Amém? Vou repetir aqui. A palavra de Deus precisa ser lida nos cultos públicos. Isso fazia parte do rito da igreja primitiva, da igreja apostólica. Amém? Igreja que não lê a palavra, que não prega a palavra, que não ensina a palavra, ela está fora do propósito de Deus. Amém? Então, cuidado com as igrejas dos coaches. Amém? Tá? Que pregam autoestima e nada com a Bíblia. Tá? Prega comentários, prega não sei o quê, menos a Bíblia. Amém? O cristão vive da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser lida na congregação, na igreja. Amém? Isso fazia parte da cultura da igreja primitiva, a igreja apostólica. Isso foi deixado pelos profetas do Antigo Testamento, pelos sacerdotes do Antigo Testamento. Jesus deu continuidade a isso e os apóstolos seguiram o exemplo de Jesus. E nós não podemos sair fora dessa direção, tá certo? O que se segue a leitura das Escrituras é
a exortação e o ensino. Amém? Então nós vemos aqui que Timóteo precisa tomar 3 medidas. Ler em voz alta a palavra de Deus, ler na congregação a palavra de Deus, mas não só ler, né? Também exortar, amém? Não só ler e exortar, mas também ele precisa ensinar a palavra de Deus. A palavra exortação traz a ideia de encorajamento e sugere a aplicação da palavra à vida das pessoas. Amados, se você só for ler a palavra de Deus, amém, você vai ganhar o quê? Você vai ganhar conhecimento, amém? Você vai ganhar conhecimento, você vai receber muito conhecimento com a leitura da palavra, amém? Mas o que vai fazer a tua fé crescer é a aplicação dessa palavra, amém? O que faz desenvolver a tua fé é a aplicação dela, tá? Então, o ensino, a palavra exortação aqui traz a ideia de encorajamento e sugere a aplicação da palavra à vida das pessoas. O ensino tem que ver com a exposição sistemática das verdades eternas. Amém? O ensino tem a ver com a exposição sistemática das verdades eternas, instruindo o povo na verdade, alertando contra as heresias dos falsos mestres. Amém? Alertando contra a heresia dos falsos mestres. Então, o ensino é importante para você discernir o que é falso e o que é verdadeiro. Amém? Tá? O ensino são informações que você recebe para que você possa ter discernimento do que é certo, do que é verdade, do que é errado e o que é falso. Amém? Tá? Nós estamos vivendo dias de muita mentirada no meio evangélico. E mais do que nunca você precisa de ensino. Você precisa amar o ensino. Você precisa gostar do ensino. É uma pena que o brasileiro não gosta de estudar muito, né? O povo é muito preguiçoso, gosta de coisinha muito mastigada. Amém? Tá? Mas você precisa, além de receber informação, você precisa esmiuçar as informações que você recebe. Amém? Você precisa do ensino e você precisa se deixar ser ensinado. Tá? Vamos lá. Esse texto pode ser comparado a Neemias 8, versículo 8. Quando a palavra foi lida, explicada e aplicada ao povo de Israel. Amém? Ler, explicar e aplicar o texto das Escrituras é a essência da pregação expositiva. Amém? Ó. Ler, amém? Ler, você esmiuçar, ler, até você adquirir entendimento para poder explicar o que você está lendo. Quando você adquirir esse conhecimento, a capacidade de explicar o que você está lendo, aí você pode o quê? Você pode aplicar, amém? Porque é o aplicar que vai trazer crescimento espiritual para você, amém? Tá? Porque não adianta você ter a palavra na cabeça se você não tem a palavra no teu coração e no teu dia a dia, amém? Nos teus atos, no teu pensamento e nos teus atos, né? Não adianta. Eu conheço um monte de gente que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, amém? Mas na prática é um horror, amém? Na prática não vive nada do que sabe, tá? O importante é viver tudo que você sabe, tá? Segundo, o exercício do seu dom espiritual. Então, primeiro a leitura pública das Escrituras. Segundo, o exercício do seu dom espiritual. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia,
com a imposição das mãos do presbitério. Amém? Tá? Aleluia, graças a Deus. É o versículo 14. Continue lendo as Escrituras, aconselhando, ensinando, quanto ao dom especial do ministério, concedido quando os líderes da igreja impuseram as mãos sobre você, mantenha-o. Mantenha o quê? O dom que você recebeu. Mantenha-o puro e ativo. Puro e ativo. Amém? Aleluia. Mantenha o dom sempre ligado à tua vida de santificação. Teu dom, o dom espiritual em você, amém? Ele só vai ter credibilidade se você andar na pureza, se você andar em santificação. Às vezes a pessoa tem um belo dom espiritual na sua vida. Por exemplo, amém? Ela ministra a palavra de Deus como ninguém. Tem um conhecimento, ela tem, sabe, uma dinâmica do falar, né? Uma explosão no falar, mas na vida dela é um horror. Seu dia a dia, né? Amém? Seu dia a dia é cheio de mentiras, prostituição, amém? Mentiras e um monte de coisa a mais, tá? Então não adianta nada. Você precisa ser puro e ativo, né? Mas vamos entender aqui, vamos lá. A palavra grega, carisma, traduzida aqui por dom, então dom, amém? No carisma, amém? Aleluia, o Espírito Santo denota um revestimento especial do Espírito, capacitando o recipiente a desempenhar alguma função na comunidade. Amém? Então a função que você desenvolve na comunidade é o dom que o Espírito Santo tem te capacitado. Todo mundo tem um dom. Amém? Todos que foram chamados têm um dom para ser usado na igreja, ao ser usado no corpo de Cristo. Amém? Ninguém foi chamado para ficar parado na igreja. Todos foram chamados para fazer alguma coisa no corpo de Cristo. Tá? Vamos lá. Deus não apenas chamou Timóteo para o ministério, mas também em sua ordenação ao sagrado ofício, o capacitou para seu exercício, concedendo-lhes os dons do Espírito. Paulo não menciona qual era esse dom, mas possivelmente se referia ao dom de ensino e governo da igreja. Amém? Aleluia. Era bem capaz que Timóteo tinha o ministério de mestre e o ministério de governo, de administração da igreja. Amém? Que é tudo aquilo que um pastor precisa. Amém? Um pastor, para ser completo, ele precisa ter o ensino e a administração. Amém? Tá? Ele precisa ter o ensino e o governo da igreja. Tá? Por isso que às vezes a pessoa, principalmente os irmãos não entendem, porque hoje em dia o ministério pastoral está tão, sabe, tão mal falado, não, muito simples, é muito normal. Uma coisa muito normal. Virou comum. Uma coisa muito comum. Muito comum. Amém? Muito comum. Ser pastor hoje, antigamente era uma coisa honrosa. Porque era para poucos. Não era para qualquer um. Amém? Não era para qualquer um. Tá? Mas tornaram o ministério pastoral muito comum. Tá? Muito comum. Entendeu? Por quê? Porque o ministério pastoral, antigamente, ele era dado para quem tinha o ensino e a administração. Era um dom do Espírito Santo. Amém? Tá? Ele tinha o governo da igreja, a liderança da igreja. Sabe? Você liderar a igreja, sabe, é diferente de dirigir culto. Às vezes a pessoa é um bom dirigente de culto. Amém? Mas não é um bom pastor. Por quê? Porque ele não tem cuidado das ovelhas, não se preocupa com as ovelhas. Amém? Não se preocupa como é que elas estão. Né? Não sabe administrar a igreja, né? Então não adianta querer fazer alguém ser pastor só para ter o título.
Amém? A pessoa tem que ter chamada de verdade. E ela precisa ter o dom de ensino, amém? E o governo da igreja. Tá? Precisa aprender a administrar pessoas, amém? Acolher pessoas, administrar pessoas. Esse é o dom do pastor. O pastor, ele tem que ter essas duas pernas e esses dois braços, amém? Ensino e governo, ensino e administração. Um pastor de verdade tem que ter o ensino e o governo, amém? Tá? Que é onde ele vai levar a igreja, ele vai conduzir a igreja para os pastos verdejantes, amém? Para o caminho da verdade e conduzir essa igreja para o destino final, que é o arrebatamento ou o encontro com Jesus. Amém? Vamos lá. Vale destacar que não é o presbítero que concede dons espirituais. Não é o pastor que concede dons espirituais. Amém? Somente o Espírito Santo tem a competência e a autoridade para distribuir dons. Depois você pode fazer uma análise em 1 Coríntios 12. Muito interessante, tá? Quando os presbíteros, os pastores, os apóstolos impuseram as mãos sobre Timóteo, estavam reconhecendo publicamente, amém? Publicamente, o que o Espírito Santo já havia concedido a ele, amém? É como o batismo nas águas. Quando a pessoa é batizada nas águas, a igreja apenas está reconhecendo o novo nascimento dela. A morte para o mundo e o novo nascimento para Deus. Daquilo que já aconteceu, amém? Por meio do Espírito Santo. Aleluia. Então, quando nós batizamos alguém nas águas, nós estamos apenas cooperando com o Espírito Santo, confirmando o que o Espírito Santo já fez. Assim também é a aplicação do dom. Quando nós ministramos a imposição de mãos, nós apenas estamos confirmando o que o Espírito Santo fez. Amém? O que o Espírito Santo fez. Né? Estou de acordo com John Stott, grande teólogo John Stott, no sentido de que um carisma não é algo que seja outorgado por Deus de forma permanente e estática. Seu vaso humano tem de usá-lo e desenvolvê-lo. Amém? Por que muitas pessoas chegam a ter o dom e o dom acaba se perdendo? Porque, meu irmão, se você não desenvolver o dom, ele vai acabar se desligando de você, da tua vida, naturalmente. Amém? Se você ficar muito tempo sem andar de moto, você tem carta de moto, para você voltar a andar de moto, vai precisar você adquirir novamente uma instrução, nem que seja mínima, para você voltar a andar de moto. Assim também carro, amém? Às vezes a pessoa fica muito tempo com a carta e não anda de carro. Aí quando vai voltar a andar de carta, não sabe nem passar as marchas. Tá? Então tudo aquilo que você não desenvolve pode cair no esquecimento. Assim também é a respeito dos dons espirituais. Se você não colocar em prática o dom que Deus te deu, ele vai simplesmente morrer dentro de você. Ele vai ser mortificado, percebe? Ele vai se mortificando na tua vida. Por isso que você tem que desenvolver os dons espirituais. Você não pode deixar que o dom morra dentro de você. Amém? É como uma plantinha, meu irmão. Se você não alimentar essa plantinha, amém? Não adianta. Se você botar lá a planta e você não leva ela para tomar sol, não leva ela, não joga uma aguinha nela, amém? Ô meu irmão, essa plantinha vai morrer. Assim também é o dom espiritual. Se você não desenvolver, se você não usar o dom, ele vai acabar morrendo dentro de você, por falta de desenvolvimento. Tá? Então vamos lá. Nós já falamos, primeiro, leitura pública das Escrituras, né? As 3 medidas que Timóteo tem que tomar. Segundo, o exercício do dom espiritual, quer dizer, ele deve colocar em prática, deve desenvolver o dom, não deixar o dom morrer dentro dele. E terceiro, prestar atenção,
na sua maturidade, no seu progresso espiritual. Meu irmão e minha irmã, amém? Se você não estiver progredindo espiritualmente, você deve estar preocupado com a tua vida espiritual. Tá? É como uma criança. Tu tem a tua criança, é nenenzinha, amém? Você percebe que ela não dá uma palavra, tá muda lá, amém? Ela não cresce, não está crescendo. 1, 2, 3 anos, vai chegando o tempo de andar, não anda, né? Não anda e fica quieta. Essa criança está com problema. Ela não está desenvolvendo partes que deveriam estar desenvolvendo. Não está desenvolvendo a fala, não está desenvolvendo o caminhar, o andar, as pernas. Amém? Isso é preocupante. O desenvolvimento não está sendo saudável. Assim também é a vida espiritual. Amém? Você tem que notar o teu progresso espiritual, o teu desenvolvimento espiritual. Você tem que notar, você tem que perceber. Amém? Você tem que acompanhar o teu crescimento espiritual. Né? E a gente, como pastor, às vezes, vai chamar a atenção do crente nessa questão, para que ele cresça. Amém? Ele não gosta. Não gosta que chame a atenção dele. Amém? Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Se você não está pronto para ser confrontado, amém? Você não está pronto para ser pastoreado. Tá? Porque pastor vai te confrontar sempre. Por quê? Porque uma das funções do pastor é cuidar do teu crescimento espiritual e do teu desenvolvimento espiritual. Então aquilo que você chama, muitas vezes, pastor pega no pé, pastor é chato, amém? Pastor é duro, né? Tem gente que usa muito essa palavra, pastor é duro, né? Isso chama-se zelo pelo crescimento espiritual da ovelha, amém? Tem ovelha que não cresce de jeito nenhum, tem ovelha que não expande suas pernas, amém? Tem ovelha, irmão, ovelha quando está feliz, alegre, ela pula no meio do pasto, amém? Tá? E aí a gente percebe que tem ovelha que não pula mais, já não tem mais alegria, perdeu toda a alegria. Aí você vai se aproximar dela, amém, questionando, procurando saber o que está acontecendo. Meu irmão, ela está tão armada que ela vem com 2 pedras. Quer cuidar da minha vida? Você não é meu pai nem minha mãe. A gente escuta isso. Irmão, eu sou meio gato escaldado, viu? Sou meio gato escaldado. Amém? O pastor não visita muito a casa dos membros. Irmão, para que visita a casa dos membros? Os membros têm que convidar o pastor para o pastor visitar. Amém? O pastor não pode chegar de repente na casa de ninguém. Percebe? Então tem gente que acaba não entendendo, amém, a função pastoral e acaba interpretando mal. Né? Eu não estou indo para a igreja, o pastor não está nem aí para mim. Amém? Esse aí é a ovelhinha dondoca. Né? Aquela ovelhinha que quer sempre ser bajulada. Amém? Ô meu irmão, tu já está no tempo de crescer, tu não tem que buscar bajulação. Amém? Bajular não é função de pastor. Amém? Jesus não bajula ninguém. Quer, segue-me. Não quer, amém? Eu continuo a minha caminhada e você volta para trás. Amém? Jesus não bajula ninguém. Tem muito crente que quer ser bajulado. Crente mimado. Amém? Tá? Ele não quer crescer espiritualmente. Quer viver a vida inteira de bajulação. Quer viver a vida inteira na manha. Amém? Tem que buscar, tem que procurar, tem que caminhar junto. Tem que estar com o rebanho. Amém? Tem que comer o mesmo capim que o rebanho come, tem que comer junto. Tem que andar junto. Amém? Cria 1000 obstáculos, 1000 desculpas para não ir para a igreja. E depois que está fraco na fé, depois que não tem força espiritual nenhuma, quer colocar a culpa no pastor. Amém? Meu irmão, minha irmã, Deus está te vendo. Deus conhece você. Deus sabe quem é você. Amém? Aleluia. O teu pastor te conhece. Jesus, que é o teu pastor, sabe quem é você. Que você é um crente mimado, manhoso, que gosta de bajular. Amém? Bajulado. Oi? Ser bajulado, você falou bajulado. Não, que a pessoa gosta de bajular. Entendi. Né? Gosta de bajular. Você vai encontrar muito pastor que gosta de ser bajulado. Amém? Tá?
Muito pastor gosta de ser bajulado. Eu não gosto de ser bajulado. Amém? Não fui educado assim, não fui criado assim. Amém? Tá? Fui criado por um pai que me educou a me virar. Amém? Me virar. Fui criado por um pai que quando eu tinha 11 ou 12 anos de idade, amém? Chegou na minha cama, pegou meu cobertor num frio desgraçado e disse, ó, pode procurar emprego que eu não vou sustentar você, marmanjo não. Amém? Tá aí o meu irmão Vicente, eu sempre repito isso, é bom que o Vicentinho tá aí, né? O Vicente ficou com dó de mim, amém? Se levantou e disse, você vai trabalhar comigo lá, vamos lá que eu vou te levar para o trabalho. E ali eu comecei o meu desempenho de trabalho, amém? Mas dou graças a Deus por meu pai ter agido daquela maneira, amém? Né? Era o jeito antigo de se agir, mas me educou com o trabalho, amém? Né? Me educou a ser trabalhador, a andar no trabalho, e todos os meus irmãos têm esse mesmo padrão, amém? Todos os meus irmãos são trabalhadores, amém? Tá? Inclusive a minha irmã também é muito trabalhadora. Vamos lá. Vamos lá. Sexto, agora vamos para o sexto, né? Sexta verdade, para encerrar, não vou deixar. Amém? Falta só um pouquinho, eu vou encerrar aqui. Sexta verdade, o compromisso do pastor de preservar a ortodoxia e a piedade. Amém? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém? Só um detalhe do último tópico que nós falamos aqui, sobre progresso espiritual. Amém? Tem essa frase que eu não posso deixar de falar. As pessoas deveriam ver não apenas sua dedicação, mas também seu constante crescimento. Amém? Analisa o teu crescimento espiritual, irmão. Analisa o teu crescimento espiritual. Tá? Você pode ser uma pessoa até dedicada e não está crescendo. Amém? Você tem que ser dedicado e tem que crescer. Amém? Vamos lá. Há duas coisas a quais Timóteo precisa se dedicar: sua vida e a doutrina. Embora a vida decorra da doutrina e a ética cristã seja filha da teologia, Paulo coloca de ti mesmo antes da doutrina, assim como advertira no passado aos presbíteros de Éfeso em sua mensagem de despedida, ali em Atos 20 e 28. Atendei por vós, depois atendei por todo o rebanho. Quer dizer, cuida da tua vida e depois cuide do rebanho. Amém? Não adianta o rebanho estar bem se o pastor não estiver bem. Amém? O rebanho só vai ser bem cuidado se o pastor estiver bem cuidado. Amém? Tá? E o bem cuidado começa em primeiro lugar pelo próprio pastor, que precisa cuidar da sua vida espiritual. E depois, a própria igreja que cuida do bem-estar do pastor. Amém? É obrigação da igreja não deixar faltar nada para o pastor. Amém? Pastor não pode ter dor de cabeça e ficar devendo na praça. Né? Não pode. Como é que ele vai pregar devendo para o açougueiro? Como é que ele vai pregar devendo aluguel da igreja? Como é que ele vai ensinar? Que vida que ele vai ter para a sociedade? Todo endividado na praça. Amém? Que exemplo que ele vai ser andando todo maltrapilho na rua? O pastor tem que ter vista decente, uma roupa decente, né? Tá? Eu particularmente não gosto de paletó. Eu não gosto de paletó. Eu uso paletó nos dias especiais. Amém? Mas por mim eu não usava nem nos dias especiais. Eu não gosto de paletó. Tá? Amém? Mas eu não gosto de andar indecente também. Não é verdade? O mínimo de decência eu tenho que ter como pastor. E procuro ter. Né? Vamos lá. Se o ministro do Evangelho não velar por sua vida, cairá em descrédito. Eu estava conversando com a pastora, é o seguinte, amém? Irmãos, tu já pensou eu tirando uma foto na praia de maiozinho?
Maiô, a minha barriga de fora, Sunga. de sunga, né? Amém? Aí eu vou lá, tira uma foto minha, peço, ai, pastor Renato, tira uma foto minha, que eu vou colocar no Facebook. Instagram. Amém? E vou colocar em cima, pastor sarado. Hein? Amém? Irmãos, será que eu vou estar dando exemplo de pastor? Será que eu estou passando credibilidade? Amém? Olha, uma coisa... Aí. Caiu aqui de novo. Vamos lá, vamos continuar. Amém? Então o pastor, ele não vai Passar credibilidade. credibilidade, não vai ter credibilidade. Amém? Ele vai cair em descrédito. Amém? Ele vai cair em descrédito. Tá? Se ele agir dessa maneira, ele vai cair em descrédito. Não tem jeito. Amém? Tá? E, apesar que hoje em dia, esses pastor novinhos aí, esses pastores aí da nova geração, com as suas igrejas cheias, amém? Mas vou dizer algo a vocês, irmãos. Eles estão cheios de igreja, de gente vazia. Igreja cheia, pessoas De gente vazia. Eu tenho estudado um pouco esse assunto aí, eu tenho percebido que é muita gente e pouco Jesus. Amém? Muita gente e pouca glória. Tá? Pouca glória. Né? Há 30 anos atrás, nós tínhamos uma igreja, amém, de muita glória. credibilidade. De muita gente, mas também muita glória. Credibilidade, né? Amém? Porque nós tínhamos pastores que davam verdadeiros exemplos. Homens de grande credibilidade. Amém? Posso citar aqui o pastor João Alves Correia. Amém? Um homem que não tem o que se falar dele. Uma credibilidade tremenda. Já partiu para a glória. E era um homem de peso. Amém? Né? Tinha peso. Tinha peso. Tinha peso do que falava. A sua presença transmitia autoridade. Amém? Verdade. É um exemplo de homem. Não tem o que falar do pastor Correia. Amém? Dou graças a Deus porque foi ele que colocou a mão na minha cabeça e me consagrou. Amém? Foi ele que reconheceu o ministério de pastor na minha vida. Né? Tá? Pastor João Alves Correia. João Alves Correia é o grande líder que fez a Assembleia de Deus crescer em todo o estado de São Paulo. Amém? Fico feliz quando falo dele, tenho o prazer de falar do nome dele. Né? Não podemos separar a ortodoxia da piedade, a doutrina da vida e o credo da conduta. Não basta ser ortodoxo de cabeça e herege de conduta. Não basta ser ortodoxo, não basta ter a doutrina na cabeça, amém? E ser herege na conduta, num comportamento falso e mentiroso, amém? Não adianta você dizer que é evangélico e ter uma vida pior do que do espírita, amém? Né? Olha, começa a ficar ruim para o evangélico quando pessoas de outras igrejas, ou seja, de outras religiões, têm um caráter melhor do que o dele. Aí é que começa a se repensar o evangelho na vida dessa pessoa. Amém? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Tá? Vou dizer uma coisa para você. Eu tenho visto, né? Tenho visto pessoas que não são crentes e que dão um exemplo melhor do que muita gente. Amém? Tá? Ó, eu queria aqui fazer até um reconhecimento. Um reconhecimento. Tá? Tem o Márcio da igreja, que é um menino muito abençoado, um menino que eu estimo muito, amém? Que é da igreja, tá? Meu companheiro, quando eu preciso de alguma coisa dentro da igreja, e eu chamo o Márcio se prontifica para vir. E eu tenho dois irmãozinhos, amém? Que não tô, eu estou orando muito por eles, para que eles se tornem evangélicos, amém? Mas eles são meus irmãozinhos, meu irmão. Eu reconheço esses dois como meu irmão carnal, meu irmão, amém, humano, tamanho carinho que eu tenho por eles, tá? Que é o Zeca, o irmão da missionária de Leusa, e o Oliveira, amém? São dois meninos, o que eu peço para eles em relação à igreja e às vezes até para mim mesmo, amém? Eles não medem esforço para fazer.
Amém? Às vezes você pede para membro da igreja, tá? E você recebe um belo de um não. Tá? Um belo de um não. E esses dois meninos, nem na igreja, eles não estão na igreja. Amém? Não são evangélicos, tá? Não são evangélicos. Servem mais do que muitos. Mas tem um comportamento 10 vezes melhor do que muito crente. Amém? Fica aí a minha pequena homenagem aos meus amiguinhos, meus irmãozinhos, né? O Zeca e Oliveira. Né? Tenho o prazer de falar neles. Amém? Tá? E o macho que é da igreja, né? É o trio, né? É o trio dos meus irmãos, que eu tenho sou muito querido meu, né? Tá? Vamos lá. Não podemos separar, tá? Não basta tudo que seja ali. Amém? É uma gritante contradição defender a sã doutrina e viver de forma contrária à sã doutrina. Primeiro, Deus trabalha em nós, depois, através de nós. Primeiro, Deus trabalha em nós, depois, através de nós. Não adianta eu querer fazer o trabalho de Deus se eu não deixei Deus trabalhar em mim primeiro. Então, primeiro Deus trabalha em nós, depois, através de nós. A prática da palavra vem antes do progresso na palavra. Amém? A prática na palavra vem antes do progresso na palavra. Paulo diz que o cuidado da vida e da doutrina traria a Timóteo salvação para ele e para seus ouvintes. É importante entender que salvar aqui não significa a salvação da alma, mas salvar a si mesmo e a seus ouvintes das falsas doutrinas. Amém? Aleluia e glória a Deus. Tem muita gente mergulhado nos ensinos modernos, que os evangelhos dos falsos profetas, gospel, amém? Que estão no mundo evangélico aí pregando e ensinando. Tem muita gente mergulhado nesse falso evangelho, amém? Tá? Vem como está e continua do mesmo jeito e você fica aí dentro da igreja, porque o que eu quero é número. Esse é o falso evangelho. Amém? Aleluia. Mude a sua vida, cresça, amém? E Deus vai te abençoar. Fica aí essa palavra de ensino, guarda no teu coração. Depois você pode ver lá, vou colocar no YouTube, né?